Boa noite, meu nome é Nelson Pinto Jacold. Este vídeo é para o meu canal no YouTube chamado Canal Espiritualista Laico Acelera Status Quo, que é um nome inicial. Hoje eu venho fazendo aí uma série que eu dei uma parada. Então, eu quero fazer uns exercícios hoje que o vídeo tem a ver com você tratar com a verdade em relação a uma entidade. Muitas vezes é complicado você falar de determinados assuntos porque mexe com coisas escritas em livros que depois, nos tempos atuais, depois de muita evolução, você percebe que não são verdadeiras as palavras do livro. Eu vou falar inicialmente por um problema e eu quero falar para vocês desmistificarem a mente de vocês. Eu falo de um livro ocidental, né, que é a Bíblia Sagrada. No início da Bíblia Sagrada, da Bíblia, vamos falar assim, está escrito que a serpente deu uma fruta para Eva comer e, claro que isso é simbólico, é uma metáfora, e a Eva foi, comeu e deu para o Adão comer. Bem, eu falei com vocês que nós fomos visitados por seres extraterrestres, que é um sistema que ocorre nos planetas aí em volta. A maioria ocorreu assim, provavelmente pelo universo fora. Em outras galáxias ocorreu o mesmo processo. Civilizações estelares próximas, de constelações próximas, vieram à Terra e para pegar minérios, porque isso é um processo normal. As civilizações vão utilizando todos os recursos, tem naves espaciais, aí eles vão para outros planetas buscar mais recursos para o planeta ou simplesmente para formarem colônias. A dificuldade dessas pessoas, dessas civilizações é a seguinte, é que os planetas têm composição química diferente. Então, aqui nós respiramos com oxigênio, e em outros planetas com outros elementos, gases, né? Então, por exemplo, o peixe respira água, né? E ele vive bem. Então, simplesmente a química é diferente. Então, a história da Bíblia conta de uma forma que Deus fez daquela maneira. A conversa científica já tem uma outra conotação, em que as pessoas precisam abrir mão de certas coisas que eu vou falar agora. Quer dizer, nós somos híbridos de seres de outros planetas, mais de uma raça. Mas vamos lá de novo. Então a serpente deu para Eva a fruta, ela comeu e deu para Adão. E aí, isso aí fez abrir o entendimento deles, e aí a Eva é punida, gerando filhos com dores no parto, e o homem também seria punido, mas a mulher, nesse aspecto, ali o texto diz que ela seria inferior ao homem,
e o homem mandaria no planeta, na vida, e ela chamaria ele de senhor, ou seja, ela seria submissa e uma semi-escrava. O passado, em relação a isso, ele não deixa dúvidas. Desculpe, estou tirando óculos. O passado não deixa dúvidas. Deus, ele quer a igualdade das pessoas. Isso é o que nós já sabemos hoje, que a igualdade é uma busca tremenda dos sistemas democráticos, e principalmente nos dias de hoje, em que existe muita polarização, existe a extrema-direita atual, né? A extrema-esquerda é a mais rara e não tem mais poder como tinha. E então essa extrema-direita significa que ela não quer a igualdade. Ela não quer essa igualdade que é a promessa das democracias, do Estado democrático, principalmente quando diz liberdade, igualdade e fraternidade. Então, liberdade significa, no caso ali daquele quadro, libertação, e no caso do nosso quadro atual, continua sendo libertação, embora a mulher já esteja num processo de caminhada para a igualdade realmente de direitos em relação a trabalho, direitos diversos, né? Não é só trabalho, direitos sociais, salários iguais, todas essas coisas. Bem, agora vamos ao fato. O texto ali diz que foi Deus que falou que a mulher seria inferior ao homem, e este texto, nos dias de hoje, nós já evoluímos o suficiente para dizer que isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus não falaria isso porque ele quer a igualdade dos seres. Então, as pessoas podem até sugerir, os machões, as pessoas que têm o homem dentro de si, esperneando, e a religião e a mentira definida dentro da pessoa. O que acontece é o seguinte, é que isso não é verdade, Deus não falou isso, Deus não falaria isso, isso foi uma montagem que fizeram para explicar uma situação para determinar certas facetas da formação das mulheres, do homem diante das sociedades. O que acontece aí é o seguinte: não foi Deus. Então você precisa desmistificar isso dentro de você e falar que não foi Deus que falou isso, que escreveram errado. Isso já foi escrito muito depois de Adão e Eva, né? Desses personagens. E quando eles aparecem ali na cena, já tinha passado milhares e milhares de anos. Segundo alguns documentos, provavelmente mais de 100 mil anos, ou 200, não sei exatamente. Então, ou talvez seja um pouco menos, né? Mas você hoje já tem construções aí de 350 mil anos, né? Então, você já tem, mas aí você tem descobertas de fósseis humanos de 1 milhão de anos, né? Então, o que ocorreu é que essa civilização que vinha pegar minérios aqui, ela fez vários experimentos, né, há milhões de anos, né, e depois veio fazer outros. Quando se fixaram, existem evidências na Biblioteca de Londres de uma relação de vários reis, e esses reis viviam 19, 20 mil anos. Eles governaram 19, 20 mil anos. Então,
Mas a explicação eles vieram num planeta em que, segundo os dados que a gente tem de informação, é que esse planeta, um dia deles corresponde a 3.600, se não me engano, do nosso. Então eles eram pessoas que vinham para a Terra e as gerações iam passando e eles permaneciam. Então eles achavam que eles eram deuses e tinham naves. Como que você não ia achar? Você foi criado ali, o primitivo. Então, temos aí uma mentira. E você, se você quer que Deus esteja contigo, ou o cosmo, a força pura, e que a mulher, todas as mulheres têm que dizer, e os homens também. Isso é mentira. Isso não é verdade, não foi Deus que criou isso. Não foi Deus que criou isso. A sequência mostra aparecendo Adão e Eva com uma roupa de folha de figueira, escondendo já a parte sexual. Em relação a isto, fizemos aqui o primeiro quadro. Vocês têm que falar que isto não é verdade. Vocês têm que desmistificar isto. Isso foi escrito, talvez, não vamos nem tecer comentários em relação a tempo, porque é muitos milhares de anos depois que aparece os judeus no Egito. Então, foi escrito, segundo consta, por Moisés e seus auxiliares, né? Possivelmente, talvez nem tenha sido Moisés, mas Moisés foi criado pelo faraó. Então, todos devem repetir isto, todos em todas as igrejas cristãs e todas as religiões do mundo, e dizer que isso não é verdade. Por quê? Você tira o peso da mentira de cima das pessoas e isso colabora para a evolução de todos. Não é verdade que a mulher é inferior ao homem. Deus, ele quer a igualdade de todos os seres. Jeremias fala, até um dos profetas, os profetas negavam a religião judaica. Aquela religião, aquela formatação, eles sempre negaram, não queriam aquilo. E realmente não era para seguir daquela maneira. E eu vou demonstrar aqui, falamos disso aí. Então vamos falar um pouco dos judeus para a gente, tanto judeus como cristãos que utilizam a mesma Bíblia Sagrada, ouvirem essa mensagem. O Abraão é o patriarca do judaísmo, ele é o fundador do judaísmo original. Ele vivia na Suméria, ali numa região onde é o Iraque, e que é meio obscura assim do ponto de vista, mas ele vivia ali. E a Torre de Babel não era no Iraque, era no Irã. O Iraque, né? Provavelmente porque o Irã é muito maior, né? E aí eu sempre pensei, puxa, deve ter alguma coisa para lá dos acádios e isso tudo. Eu ainda vou me aprofundar nisso para ver se é Iraque ou Irã. Porque lá no Iraque tinha a Torre de Babel, né? Eu não sei se derrubaram tudo na guerra e quebraram um monte de coisa da história da humanidade, né? Então, o que acontece? Abraão morava na Suméria. A Suméria, todos tinham religião já nessa época e possivelmente todos, né? Porque os fujões foram para longe e talvez tenham sido criados, mas a tendência é as pessoas buscarem uma força dos céus. Mas muitos povos que cultuaram, eles cultuaram, ainda cultuam, né, como os hindus, sabendo que vieram seres de outro planeta, está lá nos livros deles, inclusive desenhos de naves. Bem, vamos lá. Abraão sai da Suméria e
com um exército de 400 homens, então ele era um homem poderoso, que tinha exército, existiam reinados, e ele provavelmente participava de alguma forma de poder que não é descrito na Bíblia. É algo que eu até gostaria de dar uma olhada, mas a narrativa diz o seguinte, que Abraão sai da Suméria, existe uma guerra contra alguns reis, eles ganham a guerra e fogem. Na verdade, ele estava numa fuga. Ele estava saindo porque ele não estaria indo a caminho, houve a guerra, não. Fica isso de forma muito sem fundamento ali, né? Então ele sai, por que ele sairia da Suméria, né? E no caminho ele para e vai falar com Deus. Todo mundo falava ali com Deus, né? Com os deuses, não me lembro qual o deus da Suméria. E aí ele vai e fala com Deus. Aí Deus falou para ele que daria a ele uma terra, a terra para onde ele estava se dirigindo, que Deus daria essa terra para ele. E ele vai, segue dali e tal, é uma narrativa interessante, tem coisas que ele abandona o sacrifício humano de filhos, que eles tinham esse hábito de sacrificar o primogênito para ficarem poderosos e tudo. Era uma crença horrível, né? A história é toda horrível. É um exército, devem ter matado um montão de pessoas, aí restaram lá 400 e poucos homens armados com ele, e aí eles vão e param lá perto de Jerusalém, onde atualmente é Jerusalém, uma certa distância dali, e pedem autorização ao povo da terra, porque eles habitavam em tendas, para ocupar uma parte afastada que eles não utilizavam. E foram recebidos muito bem, porque os relatos seguintes demonstram isso. Então Abraão viveu ali e foi recebido por umas pessoas que viviam na terra o que Deus tinha dado para eles. Então, com Deus não se brinca, né? Não se mente, né? Essa que é a verdade. A brincadeira é você mentir. Então Abraão recebeu a terra que não era dele, já tinha donos. Na verdade, ele poderia chegar e habitar lá e a terra seria dele também, né? Da família dele. E realmente isso aconteceu porque eles conviveram. A história não é clara em relação à sequência histórica ali, não é clara em relação a qual seria a resultante, né? Fala de alguns problemas, mas o fato é que o neto de Jacó, de Abraão, teve 12 filhos, um deles é José, que vai para o Egito com mais de uma mulher, e isso depois não é aceito, mas ali ainda funcionava assim. Era hábito dos árabes, né? Dos ricos terem mais de uma mulher. Mas no caso do Abraão, bem, vamos seguir. Abraão já tinha ido, os filhos dele, veio os netos, e aí aparece José no meio, era o filho mais novo. E os irmãos trabalhavam muito, eram trabalhadores, e o José, ele cuidava das finanças para o pai, segundo ajudava lá na administração das coisas, e não ia para a labuta como os irmãos nas coisas mais difíceis. E o José tinha uns sonhos, e num dos sonhos, ele contava esses sonhos, e os irmãos ficavam danados, né? Falavam, pô, que Deus nada, isso é mentira. E aí o José tem um sonho dizendo que todos os irmãos se curvariam diante dele
E aí os irmãos ficam aborrecidíssimos, né? Mas que absurdo falar isto. E aquilo ficou assim, remoendo, eles ficaram remoendo isso, já não aguentavam mais José, porque era o preferido do pai. E aí o texto diz que eles saem para ir buscar mantimentos, alguma coisa, e estavam lá umas dificuldades, tinham que ir para o lugar, e eles foram para o lugar. Eu não vou contar detalhes, mas eles acabam prendendo José dentro do poço, e aí passou uma caravana e eles vendem José, porque existia venda de escravos para esse pessoal das caravanas, e ele vai preso para o Egito. E José lá acaba se tornando, aí conta a história que ele é vendido para um homem poderoso que trabalhava para o faraó. Não me lembro bem o cargo dele, mas isso não importa muito agora nesse instante. E aí, a seguir, num dos quadros, o homem estava lá no trabalho e a esposa dele veio tentar seduzir José, queria transar com ele de qualquer maneira. E o trecho diz que José não aceitava porque isso não era, ele não era assim, provavelmente ainda era virgem e tudo. E aí ele consegue escapar, mas a roupa, ela estava tentando tirar a roupa dele, ficou, e ele sai. E aí ele vai preso porque ela dedura, sai gritando que ele tinha agarrado ela, queria estuprar. E aí o José vai preso. E na prisão ele passa a ter umas visões e tal, para o carcereiro, ajudou o carcereiro com visão. E aí ficou conhecido por essa coisa que ele tinha de premonição. E neste ínterim, o faraó teve um sonho. Eu até escrevi um texto, coloquei uma vaca gorda e uma magra. Eram umas vacas gordas e umas magras. E aí, as magras, o faraó teve esse sonho, viu? Aí via as magras comendo as gordas. E aí, ele ficou num terror terrível com aquilo e pediu aos sábios que queria saber, porque eles tinham essa coisa de desvendar sonhos, e os egípcios tinham uma religião com muitas coisas muito profundas, e não é para menos, né? Segundo documentos, eles vieram dessa fusão, né? Somos híbridos, então os egípcios, eles eram representantes desses híbridos, filhos de seres de outros planetas com seres daqui. E aí o faraó pediu, aí os sábios não conseguiam descobrir, ninguém conseguiu. Aí alguém disse, né, ele estava lá, o patrão, o carcereiro soube, e o carcereiro soube e avisa ao faraó, o faraó pede para chamar ele sai da prisão, vai lá, aí o faraó conta para ele o sonho, e estavam reunidos lá todos os sábios, e uma coisa muito formal, e que todos os outros, quando chegavam os sábios, estava todo mundo reunido. Aí chegou e José falou o seguinte: vai vir aí uma grande seca no mundo e vários anos sem se produzir nada. Comida, vai haver uma escassez tremenda, é isso o sonho. Aí o faraó fala para ele assim: e o que nós faremos para resolver isso? Ele falou: é o seguinte, você pega e vai sobretaxar os pagamentos, os tributos, e pegar parte da produção e estocar. Então eles foram estocando
finalmente chegou a seca, de verdade. Aí os egípcios tinham que ir lá comprar a produção, né? Tinham que comprar aquilo e tal. E aí, nesse meio tempo, lá onde é Israel hoje, os filhos de Jacó, o pai resolveu porque mandar eles ao Egito para eles comprarem mantimento. Aí foi lá um grupo, aí chegaram lá e foram comprar e foram recebidos, entendeu? E José era o responsável para fazer essa distribuição. Ele era chamado quando eram estrangeiros, provavelmente, pessoas importantes. Ele foi lá e aí viu que eram os irmãos. Na hora que ele chega, ele corre e chora, vai para o quarto, chora, chora, chora. E aí, os irmãos que tinham vendido ele compram a coisa, entregam o dinheiro, e vão embora. Mas quando eles estavam indo embora, antes de ir embora, ele pede para colocarem o dinheiro dentro dos sacos de mantimentos, carregados em camelos, né? E aí eles vão, e o texto diz que aí eles mandam prender eles e descobrem o dinheiro, aí eles ficam presos, aí, bem, no final vem a família toda dele e aí ele passa a cuidar, garantir que todos ficassem bem, porque ele era o governador, abaixo do faraó era ele tinha muitos recursos, mas nesse ponto, passam 400 anos, aproximadamente, e eles ficaram muito poderosos no Egito, muito mais do que a maioria dos ricos. E aí, o faraó, incomodado com isso, e todos os outros reclamando, criaram uma lei e escravizam eles. Aí eles teriam que trabalhar como escravos e não seriam mais ricos. Então isso ocorre. E aí, o texto conta que o faraó, para inibir o crescimento de homens, para não haver tanto perigo, ele manda matar as crianças, e umas crianças, os meninos, né, tinha que ser menino, e aí o Moisés nasce e a mãe dele, com medo, né, de perder, não queria, porque estava matando todos que nasciam, ela estava apavorada porque nasceu menino, né? Aí ela sabia onde a princesa se banhava. Eu até no texto que eu escrevi eu coloquei a rainha, mas é uma princesa. E aí coloca o Moisés num cesto, no rio mais acima, e o cesto vai descendo e o Moisés chorando. Ela colocou ele para chorar e ele foi chorando porque saiu do colo dela ou qualquer coisa assim. E aí, aquele choro, a princesa pede para ver, as mulheres moças que estavam cuidando do banho dela ali vão, pega e ela adota Moisés como filho. Aí Moisés foi criado e se tornou o segundo no Egito. O irmão dele era o faraó, se tornou faraó, e ele foi criado ali com todo conhecimento, estudaram juntos, e sabia de tudo, né? De administração de Estado, e existia, o sacerdócio era imenso, né? Tinha um poder enorme, vários faraós foram sacerdotes, e assim como outros determinava a guerra, né? Pode fazer a guerra e tal, e era garantia de vitória, né? Então, a história segue. Moisés lá num dia, ele vê os judeus, ele já achava que tinha alguma coisa de judaico, talvez tivessem passado para ele, a mãe e tal, porque a mãe, não sei se, não me lembro bem, mas aí ele vê os guardas chicoteando os judeus
e vai lá, mata os guardas. E aí, só que viram, aí ele se esconde, foge para o deserto e fica foragido muito tempo. E a história conta que Deus fala com ele que para ele tirar o povo do Egito. E deu ordens, e ele vai lá e fala para o povo que ia tirá-los do Egito e tal. Aí acontece uma série lá de coisas mágicas, terríveis. Uma coisa horrível mesmo. É porque, assim, você fica vibrando, porque você está na religião, você fica querendo que os judeus fiquem bem, né? E que os egípcios se explodam, né? E realmente é uma tendência humana completamente equivocada, se você crê em Deus, né? Então, dentro dessa forma de apresentar na Bíblia, você tem esse choque, né? Então, Moisés sai com o povo do Egito. E a história é terrível, né? O mar mata todos eles lá. Eu estava vendo o mapa, né? O mar vermelho, né? Ele tem uma parte lá que é mais estreita, eles atravessaram ali. E aí vão seguindo, e no caminho Deus fala para eles que eles ficaram andando no deserto muito tempo sem saber para onde iam, né? Porque a terra para onde eles estavam estava ocupada, né? Então eles ficaram andando pelo deserto durante muitos anos, e até que Moisés escreve lá recebe as pedras, segundo o texto, e dos 10 mandamentos. E aí o pessoal vai Mas os judeus já entraram em orgias, teve coisas, aí terremotos por causa das orgias, coisas terríveis, né? Um negócio assim que não tem nada a ver com o Deus, né? Assim, um Deus bacana, bom. E aí eles vão, e Moisés diz para eles que Deus deu ordem para eles invadirem a cidade, matarem os homens, as mulheres e as crianças, e até os animais. Obviamente que eles não mataram os animais, mas mataram todo mundo, criança, todo mundo. Foram invadindo, matando todo mundo. Cidades enormes. Jericó é a mais festejada pelos judeus. Vão que Josué lutar em Jericó. Jericó é horrível. Uma história de terror. Deus nunca mandaria fazer isso. Deus ia chegar e falar, vai lá, fala para eles que vocês fugiram do Egito, conseguiram escapar, saíram e precisam de lugar para morar, e peçam para permissão para ficar a uma certa distância, como Abraão fez. Mas não, mataram todo mundo, invadiram, e foi Deus. Bem, vamos lá. A segunda fase, a primeira, a mulher não é desigualdade. Desigualdade não é com Deus. Aquilo lá não foi Deus que mandou. Agora nós estamos falando que não foi Deus que mandou, foi Moisés. Supostamente ele ouviu um Deus que não é o Deus bom, Deus querido, que quer o bem de toda a humanidade, que é aquele Deus que nós sabemos que é o bem. Então vocês vão falar assim, essa mentira eu quero tirar dos meus ombros, isso não foi Deus que fez, foi Moisés e o Deus El Shaddai, talvez, Deus dos exércitos, né? Então, não é Deus, esse não é o Deus verdadeiro. Vocês têm que admitir isto, têm que pedir para tirar o peso das pessoas e falar com todos que não foi Deus que fez isto. Vocês passem esse vídeo para outros, falem da mulher, não foi Deus que colocou ela inferior. Essa questão de nascer, aqui as pessoas nasceram, eram como animais anteriormente e tinham filho naturalmente. Talvez tenha feito experiência com célula-tronco no caso da Eva,
e aí criaram esse problema. Mas, como os outros, como queria nascer? Não existia ciência para isso lá naquele tempo. E aí, e também, que desumanização é essa? Que Deus que faria isso? Deus ia chegar e falar, olha, vocês vão viver por igual agora, Eva é igual a você e vocês têm que treinar isso. Vocês têm que ser bons, os filhos têm que ser todos por iguais. A história não foi nada disso. A história é um absurdo. Eu fui cristão muitos anos, e eu mesmo, quando comecei a ler o Velho Testamento, porque era obrigação, e li, depois da terceira vez eu falei, não quero mais ler, porque eu não aguento isso. Isso não é verdade, nada disso é verdade, nada veio de Deus. Então, inclusive, vocês devem falar isso para os judeus, para tirar isso das costas dele, porque a verdade, Deus é verdade, Deus não é pela mentira. Isso aí é mentira. Vocês têm que tirar isso de vocês e falar para todo mundo tirar. Bem, para não alongar mais, a gente, então, não foi Deus. Mas se vocês quiserem, eu alongo mais. Primeiro, para resolver a questão da Eva lá, nós temos feito exercícios, que é o seguinte, existe no Congresso aí a questão do aborto, se tantos meses depois e tal, e em caso de estupro. Imagina quantas meninas têm filho do pai, têm filho de irmão, têm filho de tios, têm filho de primos. E aí, com essa polêmica de poder ou não poder, né? E o exercício para que reduza o caso de estupro, de abuso, de pedofilia, de tudo isso, como é que se diz? Incesto, de abusos sexuais, de as pessoas ficarem excitadas e atacarem as mulheres e cometerem todo tipo de coisa feia, sadomasoquismo, tudo isso. Vocês vão fazer o seguinte, retirem de vocês toda a sensualidade. É só falar, eu não quero a sensualidade em mim, só para o momento correto. Fora disso, não. E também, todos, vou retirar para que não haja mais essa questão. E também falem o seguinte, eu não quero fazer sexo com crianças, não quero cometer incesto, não quero cometer abuso sexual. Falem todos, vamos tomar atitude. Finalmente, por que não? Quantos traumas existem em grande parte das pessoas? Vamos evoluir, vamos sair desse tipo de situação e aí vão acabar os casos de estupro, de pedofilia, de tudo isto. É só espalharmos. Então façam isso, façam esse exercício. Ok, façam com todos, não vou mais abusar sexualmente de ninguém, nem nenhuma criança, e façam todos. Agora, você reduzindo essa questão, existem pessoas, aí isso é uma coisa técnica, científica, não é uma questão, nós nos punimos, né? Vocês sabem, né? Então, a humanidade se pune com coisas como essa. Há muitos anos aí, existia uma prática, porque começou com a internet, filmes de sexo explícito pela mídia, né, digital, pela internet, e aí isso desencadeou um processo na área espiritual de todo mundo ficar excitado junto no plano metafísico, em espírito. Isto acabou virando bacanais, você ficava todo mundo junto, numa sacanagem, mulher, homem, criança, todo mundo. Pelo amor de Deus, né?
Aí, 550 mil meninas tinham filhos por ano e não sabia, a maior parte delas não sabia quem era o pai. Tem os relatórios todos no SUS, tudo documentado. A maioria não tinha a mínima condição de criar filhos, porque meninas de 12 anos tinham que parar de estudar e imagina a carga negativa causada pela libertinagem sexual, capitaneada por muitas pessoas que teriam que fazer o inverso, mas as pessoas não sabiam. Então, e também é a questão de você mudar de posição. Ali, naqueles anos, eu escrevi uma espécie de artigo lá em 2017, eu estava acamado e aí eu estudei o assunto que eu queria saber a respeito de gravidez de adolescentes e eu vi que antes de nascer, as meninas de 12, 13 anos, às vezes até de 14, a menina morria, porque não tinha condições, né, de ter o filho. Então eram 50, 60 mil de perda de vidas todo ano, por causa desse tipo de libertinagem. Então nós fizemos aqui um exercício para vocês pararem. Isso é questão científica. Você está tirando a sensualidade, está mudando a sua energia para ficar com a energia de sentimentos verdadeiros. Ninguém precisa, nós não precisamos seguir eternamente no mesmo pacto bestial, eu diria, porque se as pessoas morrem, se tem uma infinidade de doenças venéreas que matam pessoas. Sífilis, por exemplo, foi uma doença que matou Nietzsche. Nietzsche, o filósofo, ele morreu por causa de doença sexual. E muitas pessoas morreram. Várias crianças nasceram com problemas de defeitos e tal por causa dessas coisas. Então nós vamos estar fazendo certo. Treinem todos os dias. Vamos fazer um pacto e acabar com isso de uma vez. De todos os traumas, de todas as daqui para frente, reduzir os traumas e nos tornando pessoas que vivem pelos sentimentos e não mais pela uma coisa que traz tanto mal para a humanidade. Mas também quero dizer que nós temos muitas pessoas que vivem de sexo. Então, as pessoas não vão estar com desejo sexual sempre, mas podem dar continuidade ao processo por causa dessas pessoas, porque nós ainda não temos empregos que paguem 3, 4, 5 mil por mês para elas não terem que ter esse tipo de vida o dia inteiro, em coisas meretrícias, né, que eu estou falando, coisas terríveis, e um monte de doenças vem dali. Então, feito, vocês... Tá certo isso? Bem, o próximo, eu vou fazer um outro vídeo daqui uma semana e pouco, e eu vou continuar esse papo. Isso aqui é um vídeo, uma sessão que nós estamos trabalhando para formar abrigos. Nós estamos morando já em abrigos, a Terra está criando abrigos cada vez de melhor nível para todo mundo, mas existe ainda muito a ser feito e vai chegar um ponto que todos vão estar trabalhando no futuro, porque o capital ele é um mecanismo, ele tem que ser estimulado para se expandir com mais rapidez e atingirmos o objetivo de acabar o desemprego na Terra e pobreza e miséria ficar para trás. No Brasil é questão de décadas. Então, para outros países, eles precisam melhorar tudo. E nós temos que lutar nessa direção, é isso que importa. Nós estamos lutando sequencialmente, fazendo aliança, num plano metafísico, com o pessoal da Europa. Por exemplo, o primeiro-ministro inglês, que é de esquerda,
centro-esquerda e na França o primeiro-ministro provavelmente agora vai ser empossado de esquerda e eu acredito que não vai haver uma posição radical, porque a França tem um sistema, tem coisas para fazer na educação, na saúde, talvez tenha problemas de retrocesso em previdência, mas eles precisam entender também de números para saber o que ocorrerá se não fizerem reformas, né? Mas é importante essas alianças para que todos aumentem salários, sindicatos, os governos estaduais. Aqui do Rio pararam de dar o aumento, mas precisa voltar a ficar acima da inflação para várias categorias, porque aí você já tem um grupo de pessoas que não vai ganhar o mínimo, 1.400 e pouco. Em São Paulo está 1.800 e pouco. Então, para várias categorias. E o Estado do Rio parou com a pandemia. E tem que dar continuidade a isso. Nós temos que pedir para que essas categorias voltem a ter os salários elevados, porque nós precisamos chegar lá a 2070 com os 5.600 de salário o mais baixo. Aí acaba a pobreza e a miséria, finito. Dali para frente é só um país altamente qualificado, muito bem com a economia equilibrada, porque se você pegar o salário mínimo de, vamos dizer, 7 mil para arredondar, e aí você tem 3 milhões a R$1.000, dá 3 bilhões. 3 vezes 7, 21 bilhões por mês que vai estar permanente na economia. Isso é muita coisa. Nós estamos tentando conseguir aumentar a economia para fazer os abrigos da terra mais rapidamente. Então, ano passado nós tivemos um acréscimo de 1.700.000 e poucos mil empregos. A economia voltou a crescer, porque fim da pandemia voltou numa aceleração, recuperação de emprego, 1.700.000 empregos. Você coloca aí uns 2.500 na média, vai dar mais. Nós já entramos esse ano, em relação a 2023, com cerca de 4 bilhões e pouco a mais na economia. Esse ano já está 1 milhão e pouco, vamos colocar aí 2.500 de média, nós já temos aí mais 2 bilhões e meio. Então 4,5, 5, 6, 7 bilhões quando terminar 2024. Isso agora, porque quando terminar, provavelmente vai chegar aos 9 bilhões a mais. Aí, havendo uma continuidade de investimentos e crescimento das indústrias, nós devemos conseguir ter 15 bilhões a mais. Esse é o trabalho. Isso é trabalho. Isso é que tem que ser feito. Não é destruir aquilo que é o Estado democrático. Não é entregar o Estado democrático, é fazer aquilo que é certo. O Estado pertence ao povo. E o povo tem que acordar em relação a isso, por ter suas coisas, ruas, praças, avenidas e tal, e ficar ali. Então eu passei aqui coisas importantes, porque ao mesmo tempo tem os abrigos da terra, terminando o desemprego, as pessoas estarão mais abrigadas e com salários mais altos. Muitas dessas mulheres que eu estou falando, e as pessoas prostituem por pouco, né? Não vão prostituir mais. Imagina se você ganha 6 mil, 5.600, 5 mil, por que você vai fazer isso? Não vai, né? Não vai trabalhar, vai fazer outras coisas, vai estar todo mundo trabalhando. Então, já também não vai dar para ficar trabalhando nessas coisas o dia inteiro. Aí vai melhorando e vai indo. Nós vamos nessa direção, então vamos fazer os exercícios para tirar essa carga de todos nós e melhorarmos. Daqui a pouco, os casos de estupro vão ser 1 por ano. Gravidez, daqui a 3 anos não vai ter mais quase nenhuma gravidez desse tipo.
Então, façam os exercícios sempre. Eu vou fazer um próximo vídeo daqui a uns 10 dias, e aí nós vamos aprofundar em desmistificar as situações para nós podermos ficarmos mais dentro da verdade, que é o padrão em que nós podemos encontrar caminhos, as pessoas juntos para resolver esse exercício. Você faz um outro, fica feliz, porque você tem uma casa, mora, tem celular, tem televisão, tem água quente e fria, tem shampoo, tem sabonete cheiroso, tem perfume, tem sofá, tem isso, tem aquilo, tem geladeira, máquina de lavar, roupa, certo? Só de falar isso, façam isso, estou feliz. Mantenham o estado de felicidade permanentemente para nós irmos nos desvencilhando dessas forças que nos maltratam tanto, porque a desigualdade maltrata muito, a violência, tudo isto. Então, fazendo esses exercícios. E tem outro, né? Você agora é uma pessoa espiritual depois desses exercícios, então você sabe que tem muita feitiçaria para as pessoas praticarem crimes. Então, retire de você qualquer coisa assim nesse momento relativo a isto. E retire e faça essas coisas nesse momento se soltarem das pessoas. Pela tua vontade, você é energia. E então falamos isso, fizemos esses exercícios e podemos dormir hoje pensando nessas coisas que eu falei. E é importante que todos os judeus façam isso, porque toda a humanidade tem isso nas costas, nas entranhas, nas energias. E você partindo para falar, agora eu estou vivendo, agora é verdade, eu não quero mais ter essa mentira em mim, isso vai sair, toda a violência que houve vai se desprender das pessoas, isso vai ajudar muito a humanidade e já era necessário ter sido feito há muito tempo, e nós temos que romper com as tradições equivocadas, partir para desfazer os equívocos. Eu vou fazer o próximo vídeo, que já escrevi a respeito, e aí nós vamos seguindo e depois falaremos sobre assuntos, continuaremos sobre assuntos mais importantes. Uma boa noite para todos, um abraço e um beijo.